Eu sou Guilherme, sou cofundador e CTO da Cubus, então vou falar um pouquinho sobre ela no final. Mas aqui eu venho trazer uma palestra voltada para como vamos construir um banco NoSQL do zero. E quando olha esse título, a primeira coisa é, do zero? Como assim? Construir um banco? Parece uma coisa um tanto quanto absurda, um tanto quanto incomum, talvez. Porque não se constroem bancos toda hora e não é uma coisa tão comum assim. Só que o meu argumento aqui é que esse é um conhecimento muito, muito útil para outras tarefas que não são construir um banco de dados. Porque, obviamente, tem pessoas que trabalham com a construção de banco de dados, tem muitas empresas focadas só nisso, mas ainda assim é uma quantidade muito pequena de pessoas, é um nicho. Mas esse conhecimento ele tem muitos outros valores. O primeiro fato é que, especialmente no mundo de NoSQL, existem muitos bancos diferentes, alguns bem populares e famosos, outros menos comuns, e cada um tem suas diferenças, suas peculiaridades, eles são diferentes por algum motivo, às vezes eles trazem algum recurso que é mais interessante naquele banco específico, ou algum outro tenta ser muito bom em um tipo de problema, ou ser mais generalista, enfim, cada um tem sua peculiaridade, e é muito interessante entender qual é a vantagem e desvantagem de cada um deles. Por que ele foi montado como ele foi montado e em que áreas, em quais cenários essa arquitetura que foi usada naquele banco de dados traz vantagens e por que eu tenho que usar ela. Isso é muito importante para uma escolha de banco de dados ou quando você quer atingir escala. Especialmente a escala é quando você chega em extremos e é quando uma diferença pequena às vezes faz muita diferença. Além disso, tem um fator importante que são as garantias de consistência. Isso pode soar estranho também para quem não conhece muito sobre banco de dados, mas muitos bancos não garantem consistência de dados. Não garantem que sua escrita que você escreveu e salvou de forma persistente foi persistida de fato e que ela não vai sumir. Não garante que uma operação não vai conflitar com outra. Então, vários garantem, vários não garantem, vários têm garantias parciais, e ao não dar garantias, às vezes é possível atingir níveis de escala, performance e outras características, disponibilidade melhores ou maiores do que você conseguiria fazer com essa garantia. Então, não ter a garantia nem sempre é ruim. Às vezes você quer não ter a garantia, mas é essencial quando está usando um banco de dados desses, que na verdade a maioria dos bancos não garantem tudo. É essencial saber exatamente o que o banco garante, o que ele não garante, o que você pode confiar, o que você tem que checar, e como trabalhar com ele. Porque quando se trata de sistemas que você tenha uma quantidade maior de usuários, ou você tenha muita coisa acontecendo ali, por mais que algum evento seja muito, muito, muito improvável, ele pode acontecer. E se ele acontecer? O que acontece com seus dados? E se você tem um sistema com transações acontecendo, com vendas, com pagamentos, e você perde um pagamento, ou você duplica um pagamento, você cobra no usuário duas vezes, você não salva alguma coisa, você disponibiliza algo que não deveria, enfim, consistência é essencial, entender exatamente o que está acontecendo, permite usar um banco da maneira certa. E novamente, não ter consistência não é ruim, é só saber usar. E por fim, performance. Entender como o banco foi construído e quais são os pilares deles te permite usar esse banco da melhor forma. Então, talvez o seu dado possa ser representado de formas diferentes, num formato que, para aquele banco específico, você consiga uma performance maior, você consiga escalar mais. Então, às vezes tem a linha de que precisamos trocar para um banco mais escalável, que tenha menos consistência, que seja horizontal, por N motivos, para conseguir performance. É, Muitos bancos têm performances excepcionais quando usados da forma certa, usados no seu real potencial. Então, entender como ele é construído te permite usar ele da forma mais performática. Então, tudo isso é uso no dia a dia de você consumir um banco de dados, não criar um. Mas os conhecimentos são extremamente úteis. Um banco de dados, ele é uma entidade bastante complexa. Ele tem muita coisa acontecendo dentro dele. Ele
está assim, na vanguarda de vários algoritmos e várias técnicas usadas em pesquisa hoje, inclusive, tanto para como atingir escala, como organizar dados, é, como atender a mais requisitos de consistência sem perder essas outras características, como que eu faço um sistema distribuído onde eu consigo alta disponibilidade, eu não perco dados com partições de rede, enfim, tem muitas questões aqui. Então, os bancos modernos, eles são muito complexos, especialmente os que existem há mais tempo, eles têm muita coisa aqui dentro. E a gente pode dividir essa complexidade em algumas áreas distintas. A primeira é a linguagem e o protocolo de queries. Então, esse é o primeiro contato que você tem com o banco de dados. Então, você é um back-end, você está consumindo ele, você envia queries, tem respostas. Isso pode ser um SQL, pode ser um JSON enviado num protocolo, pode ser um REST, pode ser uma coisa proprietária, pode ser muitas formas diferentes. Mas o que importa é que ele é um sistema vivo que recebe comandos, processa esses comandos, retorna para você e essa é a sua principal forma de interação. Então, alguns bancos têm mecanismos mais expressivos aqui, com mais possibilidades, outros são mais limitantes nas suas queries possíveis, outros são praticamente linguagens de programações completas que você pode escrever um algoritmo inteiro. Enfim, isso varia muito e é um dos motivos de escolher no banco de dados. Um banco que ofereça menos capacidade aqui provavelmente quer dizer que ele é mais otimizado para as capacidades que ele oferece. Então isso faz diferença. Além disso, um banco ele é multi-client, ele vai suportar muitos backends falando com ele e trocando queries, pedindo informações, fazendo escritas, tudo simultaneamente, ele tem que atender a toda essa demanda. Então isso aqui já remete à arquitetura cliente-servidor e os protocolos variam muito, o formato varia muito. Claro que tem, por exemplo, o SQLite é um banco de dados que ele não tem essa característica de ser multi-cliente, de ter um protocolo de comunicação, mas isso é uma exceção, a maioria segue algo próximo nessa linha. Outra área importantíssima de banco de dados é o armazenamento. Então, praticamente todos os bancos, não todos, vão armazenar seus dados em disco, um HD, um SSD, ou algum outro formato, e eles precisam fazer isso da forma mais eficiente possível. Garantir que os dados estão de fato persistidos, que os dados são salvos com o mínimo possível de escritas, que essa escrita é salva de uma forma organizada, de forma que quando ele precisar consultar esses dados, ele vai saber exatamente onde buscar e como consultar para ler esse dado de volta. Ele tem que economizar espaço, ele tem que distribuir, se tiver mais de um disco, distribuir escrita entre os discos. Tem muitos desafios nessa área de armazenamento também. O banco de dados é responsável por planejar e executar essas queries, então ele recebe queries, e essas queries se traduzem, no fim das contas, em acessos nessa camada de armazenamento. Então é responsável por entender como uma query vai ser executada, por planejar isso, por decidir a estratégia de execução e, de fato, performar essa estratégia, aplicar em disco a escrita ou consultar da melhor forma. Eu posso ter múltiplos índices, eu posso ter estruturas de cache aqui dentro, em memória, enfim, tem muita estrutura aqui dentro. E em cima de tudo isso, eu posso ter um layer de replicação. Então, grande parte dos bancos modernos, eles têm uma estrutura de replicação que vai ser ou multimaster, ou standby, enfim, tem algumas estruturas diferentes, onde ele vai replicar dados para garantir que ou ele precisa garantir disponibilidade, ou seja, se essa máquina do banco de dados aqui se tornar indisponível, problema de hardware, rede, um crash, enfim, exista outro com os dados já prontos para poder rodar, ou para a escala. Então, se eu quero dividir meus dados entre várias réplicas para que eu possa ler e escrever dados com uma velocidade maior, com mais com um throughput maior no final das contas. Tem vários motivos aqui. E aqui eu vou tratar sobre cada um desses, explicar um pouco dos detalhes. Eu vou ser, de certa forma, superficial, não posso aprofundar em tudo, mas em vez de aprofundar em um tema específico, eu decidi
caminhar por todos eles para dar uma visão geral de o que acontece dentro de um banco de dados e como que ele faz o que ele faz. Primeiro, falar sobre armazenamento. Então, é um tema bastante crítico porque isso é o que um banco de dados faz, ele armazena dados. Então, a camada de armazenamento, o primeiro objetivo é prover persistência. Então, um dado, uma vez que eu faço uma escrita de dado, ela tem que ser durável. No sentido de que um dado escrito, com uma vez o commit feito, esse dado não pode ser perdido. Eu não posso posteriormente ler esse dado e o dado não estar lá. Então essa é a principal característica que você assume sobre um banco de dados. Você escreve e você sabe que aquele dado está escrito e que ele não vai desaparecer. Nem todos os bancos garantem persistência. Alguns bancos favorecem escrever primeiro em memória, confirmar essa escrita para o usuário e posteriormente escrever em disco, por exemplo, porque isso é mais rápido. Escrever em memória nanosegundo, escrever em disco vai ser na escala de milissegundos, isso é uma diferença muito grande. Então, se você precisa ter uma escrita muito rápida, mas persistência talvez não seja importante, escrever em memória é bom, mas em muitos casos persistência é importante. E existem muitas características que governam como essa persistência é feita. Então eu posso priorizar a minha latência de escrita ou leitura, ou seja, o quanto tempo eu demoro para encontrar um dado específico e retornar ele. Eu posso priorizar e medir o throughput, com que velocidade eu consigo escrever dados continuamente. Então, por exemplo, se eu quero maximizar o meu throughput de escrita, a forma mais eficiente de eu fazer isso é eu pegar o disco e escrever meus dados de forma sequencial, inteiramente. Todo dado que eu vou recebendo, eu vou escrevendo no final do disco. O problema é que, ao fazer dessa forma, eu tenho o máximo throughput possível de escrita, mas a minha leitura é muito ruim, porque meu dado não está organizado em nenhuma forma estruturada. Então, muitas das questões aqui são trade-offs. Uma otimização numa área muitas vezes prejudica a outra área. Por isso, existem muitos bancos diferentes. Dá para prevenir amplificação de escrita, ou seja, se eu quero escrever um dado no disco, em quantas operações de hardware isso se traduz? Eu posso fazer com que, para eu organizar minha estrutura no disco para receber esse dado, eu tenha que escrever mais de um bloco, por exemplo. Ou seja, eu estou amplificando a minha escrita no fator de 2, 3, enfim. Geralmente os bancos conseguem manter a amplificação entre 1 e 2. A amplificação de 1 é difícil, mas existem técnicas para chegar numa amplificação baixa também. Pode ser otimizado para consumo de espaço, ou seja, compactação, ou para escritas atômicas, outra característica muito interessante, eu poder pegar um conjunto de escritas e aplicar elas no armazenamento de uma única vez, de forma que eu garanta que a escrita não foi parcial, ou tudo escreveu ou nada escreveu. Essa atomicidade é útil em vários cenários, para batching, por exemplo. Onde eu quero fazer uma série de operações e confirmar no final, uma transação ela tem essa característica de atomicidade também. Existem muitas estruturas para chegar nisso. A maioria dos bancos usa alguma estrutura dessas, ou alguns usam múltiplas estruturas para guardar seus dados. A maioria dos bancos mais tradicionais usam alguma variação de uma B-tree, que é uma estrutura baseada em árvore, onde eu tenho... Eu vou explicar na sequência, na verdade, a B-tree, mas ela tem uma taxa de escrita um pouco mais lenta, porque ela tem um custo maior para organizar a estrutura, mas, por outro lado, ela tem uma taxa de leitura para encontrar dados muito bons, muito boa. Então, geralmente é excelente para bancos de dados analíticos. A maioria dos bancos SQL usa B-tree. Nós temos a LSM Tree, que é uma estrutura um pouco mais recente, no sentido de que ela vem sendo usada muito fortemente por bancos mais recentes. E ela é forte na escrita. Por outro lado, a leitura dela a taxa de leitura é um pouco prejudicada, embora ainda seja boa. A gente tem outras estruturas específicas, então uma hash, estrutura hash, pode ser usada para alguma indexação específica, para algumas operações. Não faz sentido eu guardar meus dados inteiros numa estrutura hash, porque ela é mais limitada nas operações que ela pode fazer. Mas ainda assim ela tem uma performance muito boa para buscar um dado específico, por exemplo. Então, cada uma aqui traz o seu próprio conjunto de vantagens. Uma string table é eu organizar meramente numa
uma sequência, todos os dados, ordenada. Então isso aqui me permite uma busca muito rápida, mas uma escrita bastante lenta, então é um problema. Ou um log, onde eu vou escrevendo no final, foi o exemplo que eu dei antes. O log ele é imutável e eu vou adicionando um show append. Isso é muito bom para escrita, mas para leitura ele peca em vários quesitos. Mas ainda assim é usado por vários bancos e não é um problema por si só. Além disso, a maioria dos sistemas usam um WAL, que é o Write Ahead Log, que permite garantir a consistência de armazenamento. O que isso faz? Eu posso pegar um dado que eu quero escrever em disco agora, eu vou primeiro escrever ele nesse log. Uma vez que ele está persistido em disco nesse log, porque como eu comentei antes, o log ele é muito eficiente para escrita, eu posso armazenar ele nesse log, confirmar para o cliente, para o meu back-end, que a escrita está feita, porque isso está persistido em disco, e posteriormente, em background, reescrever essa informação do log em uma B-tree, em uma LCM ou em alguma outra coisa. Isso me permite adiar a escrita mais custosa, de forma que eu tenho uma performance de leitura muito boa, porque eu tenho a minha estrutura mais complexa, mas eu tenho uma performance de escrita também boa, porque eu usei um log para escrita. Então, essas duas coisas se misturam e eu consigo aproveitar o melhor de cada uma. Para mostrar um pouquinho para vocês, na B-tree eu tenho vários blocos, onde cada bloco desse, ele ou é uma folha, esse aqui é B mais tree, tá? Ou é uma folha, onde na folha eu tenho os dados em si, ordenados, e eu uso os nós intermediários para guiar para qual próximo caminho a seguir. Então é uma árvore em geral muito compacta em altura, em que cada nó desse, aqui nesse desenho ele tem três caminhos, mas isso na prática tem 100, 200, 300 caminhos possíveis dentro de um único nó. Então isso permite que ao entrar em um nó, ao entrar em um único nó, eu consiga escolher entre qual é o próximo nó que eu vou entrar, de forma que eu vou encontrar a folha certa dos meus dados muito rápido, e eu vou trabalhar minha escrita nessa folha, minha leitura, minha escrita nessa folha. Então, se eu quero ler um dado específico, eu passo da raiz, eu consigo rapidamente chegar na folha que eu quero, porque existem poucos níveis aqui, já que a cada nível eu descarto 99% da árvore, por exemplo, 99% dos dados em cada nível eu vou descartando, até chegar na minha folha e passar a minha leitura escrita nessa folha. E essa é uma árvore autobalanceável. Então ela tem um conjunto de garantias onde, ao processar uma escrita, eu vou rebalancear os dados ou entre as folhas vizinhas, ou fundindo ou partindo uma folha em duas e adaptando os parentes. Esse conjunto aqui, claro que isso na prática tem várias outras otimizações, cada banco acaba adaptando a estrutura de uma forma específica para ele, mas a teoria toda se aplica e essa estrutura ela garante que eu tenho uma leitura muito rápida, porque eu encontro o dado muito rápido. Uma vez que eu encontro esse dado, eu posso continuar lendo a partir dele até passar para a próxima folha e ir seguindo assim. E na minha taxa de escrita, geralmente eu só vou escrever naquela folha e às vezes eu preciso atualizar os parentes também. Então isso é bastante bom. A única desvantagem por si só, como eu comentei, a B-tree ela não é uma das melhores em taxa de escrita, é porque cada escrita acontece em uma folha diferente. Ou seja, se eu tenho um conjunto muito grande de escritas aleatórias, essas escritas vão acontecer em várias folhas diferentes, e eu tenho, na prática, muitas escritas a nível de hardware sendo aplicadas. Então ela tem essa desvantagem, embora seja muito usada para a estrutura analítica. A gente tem outro conjunto famoso que é a LSM Tree. Então essa aqui é um pouco mais recente, e ela é formada como eu tendo primeiro um log, onde eu simplesmente escrevo tudo no final, e assim que esse arquivo de log ele fica muito grande, o próximo trabalho, que é um trabalho de compactação, onde isso vai ser enviado para o disco e ordenado. Então esse log, que era antes um arquivo onde os dados iam sendo escritos sempre no final, ele vai ser lido, ordenado e reescrito. De forma que eu tenho um outro arquivo aqui perfeitamente ordenado e agora é imutável.
Novas escritas vão no nível de cima, no log, simplesmente. Embora as leituras possam acontecer tanto no log quanto nesse arquivo que está ordenado. Então, o arquivo ordenado permite busca binária, que é muito eficiente. Uma vez que a quantidade desses arquivos fique muito grande, o próximo passo é fundir arquivos. Então, existe uma etapa chamada compactação, que vai pegar múltiplos arquivos que estão presentes no nível de cima, fundir eles, fazer um merge sort, e gerar um novo arquivo ordenado maior. E conforme isso avança, eu vou ter, esse nível 1 vai crescer, eu vou ter muitos arquivos aqui separados, e eu vou pegar eles, fundir em um arquivo maior, e isso compõe meu nível 2, meu nível 3, meu nível 4. Isso permite que meus dados, a maioria dos meus dados estejam em poucos arquivos muito grandes e ordenados, ou seja, a minha leitura ela vai direto no ponto do arquivo que importa, ao mesmo tempo que a escrita acontece lá em cima no arquivo desordenado, que é rápido de escrever. Essa estrutura aqui, ela faz muito trabalho assíncrono posterior, então existe esse ciclo de compactação e a heurística de quando compactar, o que compactar, de forma que o trabalho pode ser adiado sempre. Ela é muito boa em escrita, porque a escrita é sempre no mesmo ponto no disco. Esse é um arquivo de log, então toda escrita acontece no final. Diferente da B-tree, onde a escrita vai acontecendo em folhas diferentes, aqui todas as escritas acontecem sempre no final do arquivo. Isso é muito bom para o hardware, porque os hardwares são muito bons em escritas sequenciais, não tão bons em escritas aleatórias. A desvantagem é que sempre que eu quero procurar uma informação, eu não sei em que nível ela está. Então eu preciso, na verdade, buscar ela em todos os níveis para encontrar a informação que eu quero. Então, por mais que o arquivo seja ordenado, eu preciso buscar em todos eles para encontrar. Embora, no entanto, os arquivos maiores são dos níveis mais altos. Então, numa estrutura bem feita, 90%, 95% do meu total de dados está no último nível em um único arquivo ordenado. Então, a chance do meu dado estar lá é muito alta e isso é bastante bom. Essa é uma estrutura que vem sendo usada por muitos bancos mais atuais e ela tem sido objeto de muita pesquisa para otimizar e tentar chegar em formatos onde a leitura se torne melhor. Enfim. Mas ela tem trazido vantagens muito boas, especialmente no banco armazenado em HD ou em discos não tão performáticos. Eu posso ter um disco lento performando muito bem com uma estrutura como essa. Falar um pouquinho sobre o UOL, Writer Head Log. Eu estou passando por muito conteúdo aqui, mas a ideia é realmente ser um pouco superficial, mas tocar em todos eles para mostrar um pouco de o que existe e o que pode ser usado nesse conjunto todo. Mas o writer do log, ele é um log, então ele é imutável, escritas acontecem no final. E o que acontece aqui é que todas as modificações que acontecem nos dados são, na verdade, escritas no log primeiro. Isso é verdade para praticamente todos os bancos, todos os formatos. Então, toda alteração é feita aqui, inclusive os commits são escritos no log, e posteriormente um segundo processo lê esse log e aplica as escritas que estão no log e que tem um commit no banco de dados. Então, um segundo processo de forma síncrona e quando não tiver em carga no momento ideal, ela vai reescrever isso de volta para o arquivo principal do banco de dados. Isso causa uma amplificação de escrita, porque agora toda escrita na verdade, duas escritas. Mas isso é bom para latência, então eu consigo. A minha primeira escrita é muito rápida porque ela acontece direto no UOL e eu posso retornar. Isso é bom. Por outro lado, a minha leitura tem que olhar o meu banco de dados, que pode ser uma B-tree, pode ser uma LSM, pode ser outra coisa. E a leitura tem que olhar o UOL também, porque as escritas que estão nele são escritas de verdade. Do ponto de vista de um observador, não faz diferença se a escrita está no banco de dados ou no UOL. É a mesma coisa. Então, toda a leitura também tem que olhar o UOL, embora ele seja indexado em memória. Então, isso não é realmente lento. Essas são algumas das técnicas possíveis aqui. E vale pesquisar na hora de analisar um banco de dados o que ele usa. Que estrutura de UOL ele usa,
se ele é um B-tree, ou ele é um LCM, ou ele é algum outro, que otimizações de formato ele trabalha, na hora que você cria um índice, em que formato ele armazena isso, para entender quais são as características de performance dele. Então, se você quer fazer uma estrutura mais analítica, um banco com B-tree provavelmente vai performar melhor. Então já é uma dica interessante. Voltando aqui para o desenho, e partindo para o extremo oposto, a gente tem a linguagem e o protocolo de queries. Então, na minha camada de query, eu vejo o banco de dados como uma estrutura cliente-servidor, onde eu envio uma query e eu recebo uma resposta. É isso, e o que acontece aqui dentro é mágica, não importa para mim. Então, essa é a visão quando a gente fala sobre a comunicação e a troca de queries e a representação disso. Isso varia muito entre bancos diferentes. Existem muitos que são SQL ou alguma variação de SQL. Outros vão trafegar já um objeto estruturado, geralmente em JSON, mas qualquer outra coisa, que representa aquela query. O Mongo faz isso, o Elasticsearch faz isso, o CoachDB faz isso, enfim. Outros vão ter um objeto diferente, específico. O Redis é um protocolo próprio, enfim, vários outros também são protocolos próprios. Isso aqui varia muito, mas o cliente necessariamente sabe se comunicar com aquele server e a expressividade muda muito. Então, ele recebe isso em vários formatos. E ao receber esses dados, especialmente quando ela chega em formato textual, entra um conhecimento inesperado aqui, mas é o conhecimento de compiladores. Eu preciso receber essa query e entender o que ela significa, fazer uma análise sintática, semântica, validar que aquela query faz sentido, entender a quais símbolos cada característica ele se refere, a quais entidades, aquela tabela, qual tabela, onde é que ela está, enfim. Tudo isso se torna relevante e essas análises são muito, muito semelhantes, frequentemente iguais ao que se estuda em compiladores ou em linguagens de programação como um todo. Então, são esses conhecimentos até chegar ao ponto de construir uma árvore de sintaxe. Essa aqui na direita é a árvore de sintaxe, onde eu tenho a representação de quais são os elementos aí e já é uma visão estruturada que me permite fazer um processamento de mais alto nível. E com isso eu consigo validar, otimizar, agregar mais informações e completar isso para ter uma informação mais rica. Essa camada também precisa lidar com conexões de múltiplos clientes. Então eu vou ter o mesmo cliente fazendo várias queries, às vezes simultâneas, e múltiplos clientes fazendo queries ao mesmo banco de dados. Então, essa estrutura de servidor ela precisa dar conta desse tipo de situação e saber responder a coisa certa, lidar com esse tipo de carga. E gastar o mínimo possível de tempo nesse tipo de análise aqui, já que não é realmente o foco do banco de dados investir tempo no processamento do significado da query. Ele quer gastar tempo na execução da query, que é o que de fato importa. Então, cada banco tem seu dialeto. Alguns são mais expressivos, outros menos. Então, essa expressividade pode representar que tipos de filtros eu consigo construir, se eu posso fazer subqueries, se eu consigo fazer estruturas condicionais, formatar, processar objetos mais complexos, enfim, isso define o quanto que eu consigo expressar numa query. Muitos têm algum tipo de transação, então, ou vai ser no formato de batching, ou talvez seja num formato realmente transação ACID, pode ser conversacional, quer dizer que eu faço um comando para começar a transação, begin, eu vou instruindo os próximos comandos, lendo os dados, e conforme eu vou lendo, a minha aplicação, meu backend pode definir o que ele quer fazer com esses dados e definir os próximos comandos e fechar a transação depois. Isso é bastante poderoso, mas é um desafio adicional para os bancos de dados. Enfim, e isso evolui para, enfim, se tornar extremamente complexo. Ao ponto de que, especialmente os bancos SQL, eles têm um nível de complexidade muito grande nas suas linguagens de query. Na palestra anterior sobre filas, dava para ver ali um nível, o quanto que era possível escrever numa query com Oracle, onde aquilo é uma linguagem de programação para todos os efeitos práticos. Eu consigo escrever um algoritmo quase que qualquer ali.
O Postgres, por exemplo, na versão nova dele, ele faz JIT das queries, ou seja, ele compila para assembly em tempo real para poder executar aquilo, e com isso ele tem ganho de performance em queries que serão mais complexas. Isso aqui enfim, é surreal para um banco de dados, mas é o nível de complexidade que a gente chega, e, e essa é uma camada que por si só permite muita coisa. Aí retornando aqui, a gente tem outras áreas. A área de planejamento e execução também é bastante importante, porque é onde o centro do meu banco de dados de fato acontece. É, e é onde é preciso definir o plano de execução de uma query. Então, dado que o banco recebeu essa query e entendeu o que ela significa, tem o processamento, sabe o que ela está se referenciando, quais dados ela quer, e que ela está válida. Ao mesmo tempo, o banco conhece como os dados estão organizados em disco. Ele sabe que ele tem uma B-tree, ele sabe como essa B-tree está organizada, por exemplo. Ele entende quais tabelas tem, quais índices tem, como que é o esquema dessas tabelas. Enfim, ele conhece a estrutura em disco. O próximo passo é definir como essa consulta será pesquisada em disco. Uma mesma consulta ela pode ter muitas formas diferentes de ser pesquisada, da resposta ser obtida. Eu posso ou não usar índice. Às vezes, não usar um índice é bom. Eu posso usar múltiplos índices, embora isso tenha um custo adicional para combinar os índices. Eu posso fazer uma junção de tabelas, um join, numa ordem específica ou em outra ordem. Eu posso fazer um filtro antes ou fazer depois. Eu posso ordenar em memória ou ordenar em disco e fazer uma tabela temporária. Eu posso criar um índice temporário só para aquela query, construir o índice, rodar a query e depois dropar o índice. Alguns bancos fazem esse tipo de plano, porque o índice, processar a query com o índice é tão mais performático do que não usar a consulta direta, que é mais barato construir o índice e usar e descartar do que pesquisar sem um índice. Então, é nesse nível de complexidade que os planos chegam. E é preciso definir qual é o melhor plano. Qual plano que eu vou de fato executar. Então, quais índices existem ou o meu formato de esquema pode afetar quais são esses planos. E dados estatísticos da tabela, então os bancos geralmente armazenam qual o número estimado de coluna, de linhas que aquela tabela tem, qual o histograma de cada coluna, quais são os valores mais comuns. Enfim, tem uma série de dados estatísticos que são resumidos e não são atualizados o tempo todo, mas, embora históricos, eles ainda têm valor, que ajuda a decidir qual plano é melhor. Por exemplo, ao saber que 30% da minha coluna é null, eu posso entender que talvez fazer uma busca linear nela seja mais performático do que usar um certo outro tipo de índice, por exemplo. Então, esses dados ajudam a escolher qual é o melhor plano, e esse melhor plano é uma grande estimativa. Eu preciso olhar esse conjunto todo para definir qual é o custo estimado de um plano, escolher qual eu quero executar e de fato executar. Isso tem que ser feito muito rápido, porque eu não posso gastar muito tempo escolhendo o plano, porque eu ainda tenho que executar o plano. E o meu usuário está esperando essa resposta. Eu tenho 2 milissegundos no máximo para fazer isso aqui. Lembrando que uma leitura em disco às vezes custa 2 milissegundos no SSD. Então, às vezes, eu gastar tempo demais escolhendo o melhor plano, eu posso estar, na verdade, consumindo tempo precioso que eu poderia gastar lendo o disco para processar um plano menos eficiente, mas que já teria terminado. Então, enfim, tem muita heurística envolvida aqui para chegar nessa escolha, inclusive para, uma vez escolhido um plano executado, armazenar qual foi o resultado, o quão esse plano foi próximo do estimado, e essa informação ser usada na próxima vez que chegar uma query parecida, para um novo plano ser escolhido ou o dado estatístico ser atualizado. Enfim, isso é, é bastante dinâmico. Isso fica muito mais complexo quando eu falo sistemas distribuídos, porque agora eu tenho um conjunto de servidores de banco de dados separados, que estão conectados, que tem réplica dos dados, que talvez nem todos os servidores tenham todos os dados. Eu posso ter alguns dados que só estão em alguns servidores. E agora eu tenho que escolher entre trafegar o dado em rede,
entre enviar, entre fazer esse processamento nesse servidor ou nesse outro servidor, em quais dados enviar, quais não enviar, em rodar a query inteira em outro lugar, por exemplo, em ordenar, filtrar antes, filtrar depois, enfim, toda essa lógica fica mais complexa porque agora eu tenho também latência. Talvez meu banco esteja geograficamente distribuído e o tempo de latência entre dois servidores específicos seja mais rápido ou mais lento do que outro par. E isso tem que ser levado em conta na hora de decidir qual plano eu vou usar. Talvez um índice específico esteja em um servidor que a latência era muito alta, logo é mais rápido eu fazer um scan sem índice, porque o tempo para eu consultar o índice é maior porque ele está em um servidor mais distante. Então, isso se explode numa complexidade tremenda conforme vai chegando nesse ponto. Aqui eu falei de muitos cenários, a maioria, eu acho que quase nenhum banco, talvez nenhum, implemente tudo que eu falei aqui nele. Eles vão implementar um conjunto disso, algumas lógicas aqui, algumas outras lógicas ali. Praticamente a maioria dos bancos não lida bem com ficar geograficamente distribuído, por exemplo. Então isso é bastante desafiador. Ou exige que você tune melhor os dados, porque ele sozinho não é capaz de tomar as melhores decisões. Enfim. Mas o essencial é que, dado uma query, isso vai gerar um plano e entender qual foi esse plano e como que ele está sendo executado e quais fatores foram levados em conta para chegar nesse plano, permite que você ajuste o seu banco de dados de forma que o próximo plano seja melhor. Isso envolve mudar o esquema, mudar índice, mudar a forma de armazenamento, mudar a query, mudar a estratégia de replicação, enfim, mudar muitas configurações aqui, porque você quer sempre gerar o melhor plano possível para o seu dado. Em bancos mais simples, por exemplo, um banco baseado em chave-valor, onde as minhas queries são pouco expressivas, eu só posso fazer uma escrita ou leitura de um único documento, por exemplo. A minha etapa de planejamento ela fica muito mais simples, porque já que as minhas queries são simples, são leituras escritas de um único documento, uma busca em uma tabela só, enfim, queries mais simples, eu consigo necessariamente ter planos melhores, porque eu não preciso avaliar tantas coisas, eu não tenho tantos cenários. Então isso pode ser uma vantagem também. Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, aqui um exemplo de um plano, desse plano aqui foi usado um índice na tabela widgets, para olhar os usuários através do ID. Essa tabela foi posteriormente ordenada por outra coluna, limitada. Enquanto isso, essa mesma tabela passou para o storage de hash, ou seja, está sendo feito um join entre a tabela widget e users, onde a tabela widget está sendo filtrada, e tudo isso em conjunto chega em que esse aqui seria o melhor plano para chegar nessa construção. Repare que esse hash join ele é muito eficiente, porque ele inicia do fato de que foi construído uma estrutura de hash nessa tabela. Então, lá na parte de armazenamento, eu comentei sobre um hash table. Então, é muito frequente os bancos, como parte da execução, pegarem uma tabela e construírem em memória, ou às vezes até em disco, uma estrutura de hash temporária de uma coluna, só para poder fazer esse join e depois descartar essa estrutura inteira. Então, esse é um exemplo onde isso vale a pena, porque fazer esse join de outra forma seria mais custoso do que com a construção desse hash. Se existir um índice, por exemplo, onde esse hash deve ser construído, talvez isso possa ser utilizado. Talvez se essa tabela users fosse em outro formato, isso aqui seria diferente. Ou se a tabela widgets fosse muito pequena, tivesse 100 elementos, 100 linhas, por exemplo, é muito pequena, pode ser mais custoso construir o hash do que pesquisar diretamente. Então, tudo isso conta, e esse aqui é um exemplo de um plano. E aqui dá para ver que tem algumas etapas paralelas, que podem ser executadas de forma paralela e depois os dados são unificados. Então, planos maiores vão ter essa tendência. Quando a gente fala em sistema distribuído, a gente está falando de vários nós, onde a minha query chega em um nó específico. Esse nó tem que receber a query, fazer o planning e decidir como vai executar. Ele pode chegar em um plano, por exemplo, aqui onde eu tenho 5 tasks, onde tem algumas dependências entre elas.
E a estratégia desse plano pode definir em que algumas tasks foram enviadas para outros nós, outras máquinas, estão sendo executadas lá, estão sendo encaminhadas. O back-end se conecta com ela para fazer a escrita. Essa máquina é responsável por transmitir o seu wall, ou seja, o seu log de todas as escritas feitas para todas as réplicas, que as réplicas vão manter uma estrutura idêntica à master, e por isso elas podem ser usadas para leitura também. Então esse é um exemplo bastante tradicional e bastante comum de vários bancos de dados. E isso aqui permite que a master possa escrever dados sozinha, sem comunicar com ninguém. E ela possa garantir consistência sozinha. Então isso traz uma série de vantagens do ponto de vista de consistência de dados e complexidade dessa estrutura como um todo. E isso aqui tem disponibilidade no formato de que se uma master fica indisponível, eu posso pegar uma réplica dessa e promover ela para ser uma nova master. Então ela é promovida, se a master voltar, ela se torna uma réplica, e essa nova master tem todos os dados e pode assumir o mesmo papel de antes e inverter os papéis, na verdade. Eu posso ter mais de uma réplica, inclusive. Então esse modelo permite uma certa disponibilidade, já que eu posso fazer esse failover para outra máquina. Mas, por outro lado, ele às vezes não se aproveita tanto de poder construir planos distribuídos. Existe um atraso de replicação aqui, onde a escrita é feita na master, a escrita é confirmada para o cliente, e posteriormente a escrita é replicada para a réplica. Se a master é perdida logo depois de confirmar a escrita, talvez a réplica não tenha recebido ainda essa informação. Então isso ela pode se transformar no master e não ter todos os dados, o que viola aquele princípio de que uma vez que eu tenha escrito no banco de dados, eu posso confiar que o dado está lá, não necessariamente no modelo esse. Embora alguns bancos usam um modelo de replicação síncrona, onde a master recebe a escrita, escreve localmente, envia para a réplica escreve em disco, confirma, e só depois a master confirma para o back-end. Isso é bom porque isso garante consistência, mas é muito custoso. Então, geralmente não vale a pena habilitar esse nível de consistência por conta disso. Mas é um modelo tradicional. E, mais recentemente, se tem usado muito o modelo multi-master, que é a estratégia em que eu tenho muitas réplicas do meu banco de dados. Essa estrutura é homogênea. Eu não tenho ninguém diferente aqui, não tenho um master e uma réplica, é todo mundo igual, todo mundo contém dados, todo mundo faz escrita, todo mundo faz leitura, eles conversam entre si, eles trocam dados entre si. Então, esse modelo é bem interessante, já que eu posso me comunicar com qualquer um deles, e meus dados vão estar distribuídos e replicados como o cluster completo. É o conceito de que eu posso falar com qualquer um deles como se ele fosse o meu cluster total, e isso me permite um nível de escala diferente. Isso é muito comum em bancos NoSQL, porque eles são construídos primeiro pensando em escala e depois em outros fatores. Então, esse é um modelo comum, onde eu posso escalar horizontalmente de forma completa. Mas isso aqui tem um desafio muito grande, consistência. Não necessariamente eu tenho uma estrutura consistente ao fazer esse nível de replicação. Inclusive, muitos bancos, eles são eventualmente consistentes. Essa frase é comum e muitos bancos famosos são eventualmente consistentes, eles não garantem consistência de escrita. Ou seja, eu posso chegar em um nó, escrever meu dado, depois ir para outro nó, ler meu dado e ele não estar lá. Ele não vai estar lá. Isso é ruim, porque isso viola o meu princípio de que eu escrevi, logo meu dado está lá e eu posso ler ele e ele vai estar lá. Isso não necessariamente é verdade. Mas, de novo, bancos eventualmente consistentes têm uma latência de escrita muito baixa. Eles são muito mais performáticos em escala horizontal do que bancos que têm um nível de consistência mais alto, porque consistência custa.
Então, às vezes, o nível de consistência eventual é bom o suficiente para muitos, muitos casos. E você consegue contornar essa falta de consistência com outras estratégias. Isso pode ser ok, desde que você saiba que seu banco é eventualmente consistente. Você não pode não saber disso. Então, saber qual é o exato nível de consistência que um banco tem é essencial. Alguns bancos podem ter um nível um pouco mais alto, mas não tão alto. Eles podem é, permitir, é, permitir leitura fantasma, mas, é, enfim, é, permitir alguns cenários de inconsistência, mas não outros. Então, aqui já remete ao teorema CAP, onde eu tenho consistência, eu tenho disponibilidade, e eu tenho tolerância a partições de rede. Partição de rede, só para contextualizar, é a informação de que eu tenho um cluster, um conjunto de máquinas, e se eu tiver uma situação onde 3 dessas máquinas consigam se falar, mas não consigo falar com as outras duas, mas essas duas consigam se falar entre si. Ou seja, eu quebrei o meu cluster em dois no meio, é, e as duas partes não podem trocar informação entre si, e elas precisam decidir como é que o cluster continua íntegro. Porque se eu escrever em um lado e for ler do outro lado, eu posso não ler minha escrita, porque eu não tenho como trafegar informação, isso é ruim. Então seria um cluster não tolerante à partição. Então eu posso ser tolerante de várias formas. A forma mais comum é você detectar qual é a maior partição e desligar a menor. Ou seja, qualquer partição que não tenha a maioria dos nós, ela não tem como garantir que ela é a maior partição, logo ela deixa de funcionar. Isso diminui a taxa de disponibilidade, porque eu estou deixando de responder queries para conseguir ser tolerante a particionamento, por exemplo. Então, existem muitas trocas aqui, onde o que eu quero garantir, como que eu quero garantir, o que isso vai me custar. No entanto, eu posso tentar entender o que é de fato problemático. Então, eu posso entender, por exemplo, que partições de rede são muito difíceis de acontecer numa cloud moderna. Se você está usando a AWS, Google Cloud, Azure, ter uma partição de rede numa cloud dessas é quase. Não vai acontecer, embora possa acontecer. Por outro lado, disponibilidade. Talvez eu tenha o meu sistema onde ele não garante disponibilidade, mas isso na teoria de fato não garante, mas na prática ele é disponível em 99,99% do tempo. Então isso é bom o suficiente, isso é ok, por exemplo. Então, os extremos aqui você tem que avaliar um pouco na prática o que de fato acontece. Ou, por exemplo, consciência eventual. Eu posso ter um banco onde ele tem a consciência eventual, só que ele garante que ele replique em menos de 2 milissegundos. E isso pode ser ok, já que eu tenho, os meus dados vão estar lá e eu posso assumir que eles estão, isso, enfim, eu não preciso de ter a consistência instantânea, porque eu quero confirmar escritas rápido, eu não quero ficar aguardando escritas para poder garantir que minha escrita chegou do outro lado para poder confirmar. Então, chegar no meu extremo para garantir minha base teórica de que eu consigo ter aquela garantia pode não ser necessário, embora, novamente, é importante entender que se você não tem a garantia teórica, significa que pode acontecer problemas. E se você está processando um sistema de pagamentos, você provavelmente precisa de consistência, seja porque o seu banco garante consistência, ou porque você garante consistência de outras formas que não é o seu banco. E isso é ok, você não precisa usar necessariamente um banco consistente para ter consistência. Mas você tem que se preocupar com isso, e se preocupar com exatamente quais são as exatas garantias teóricas oferecidas para aquele banco. Toda a documentação dos bancos de dados tem essa informação e isso é amplamente disponível. E mais recentemente existe um protocolo, Raft, que é bastante comum nos bancos mais modernos e que oferecem replicação distribuída, em que ele tem um processo de eleição. Então os nós, eles se tornam candidatos, eles se elegem como líderes e coordenam um cluster como um líder, e esse líder pode ser substituído por outros líderes. Então esse conjunto, você gera uma governança central ali.
E com isso dá para garantir um cluster coeso, onde a maioria seja garantida e que você possa garantir que, uma vez um dado escrito, seja replicado através do log do Raft. Ele tem uma estrutura específica para replicação de dados, de forma que a maioria dos servidores receba, e eu não preciso garantir que todos os servidores receberam para confirmar. Eu preciso garantir apenas que a maioria recebeu uma escrita, e eu posso confirmar uma escrita sem ter a maioria dos servidores sem precisar que a minoria também conheça aquela escrita. Só que na leitura, eu também preciso me comunicar com a maioria dos servidores para confirmar uma leitura. Então, existe um trade-off aqui para o quão garantido eu quero que seja minha escrita e minha leitura para poder chegar nesse resultado. O Raft, a inovação dele é que ele é um protocolo extremamente simples. Eu não vou ler isso aqui, mas isso aqui é praticamente todo o Raft. Tudo que o Raft faz está aqui, é um resumão, e ele é um protocolo, comparado a outros protocolos para sistemas distribuídos, ele é de longe o mais simples e ele pode ser implementado com relativa tranquilidade. Ele garante vários fatores teóricos ali que permitem que a consistência seja mantida. E aí, por exemplo, se eu tenho um banco distribuído, qual sistema de consenso esse banco usa? Ele usa Raft? Ele usa Paxos? Ele usa Gossip, que é basicamente consistência eventual? O que ele usa para garantir, para replicar esses dados? Isso também é importante. Porque se ele usa Raft, por exemplo, eu posso garantir que eu tenho as garantias teóricas do Raft, que ele vai ter a consistência, pelo menos da replicação, não necessariamente consistência de transações, que é outra conversa. Por outro lado, se ele usa Gossip, eu sei que ele vai ter uma taxa de escrita muito alta. Por outro lado, ele é eventual, então, enfim, isso importa. E aqui tem vários outros assuntos que a gente poderia discutir aqui por muito mais tempo e muito mais detalhes. Então, fala sobre transações, fala sobre índices, tem um mundo aqui dentro. Fala sobre alteração de esquema. Então, como é que eu adiciono uma coluna na tabela no sistema distribuído? Isso é muito mais complexo do que parece. Como é que eu faço charging dos dados? Como é que eu represento relações e foreign keys, constraints no esquema? Como é que eu balanceio carga entre múltiplos nós do meu cluster? Enfim, tem muita coisa para se aprofundar aqui. Isso vale outras discussões. Eu vou finalizar aqui. Coloquem perguntas no chat, já respondo elas. Mas antes, primeiro eu queria rapidamente mostrar um projeto que eu tenho trabalhado. Esse é um projeto só para, de fato, estudar esse tipo de coisa. Então, eu estou reimplementando um banco NoSQL existente. Fazendo exatamente o que ele fazia, só que uma implementação do zero, com outras garantias de consistência, outro formato interno, mas com a mesma interface de query. Então, isso aqui é um exercício que ajuda a entender muito o nível de detalhe dentro de um banco de dados. Mas isso aqui, é claro que é um projeto de tempo livre e que nunca vai ter a nível de produção, nem é esse o objetivo. Mas que a conhecimento é uma coisa muito importante e se quiserem olhar lá ou discutir também, estou aqui, a gente pode conversar mais. Quero falar rapidamente também sobre uma das empresas do grupo do Cubus, a Cubus Academy. E na Academy a gente tem alguns cursos de extensão. Então, a Academy ela é focada em cursos de tecnologia, ou para quem está começando nesse mercado, quem quer mudar de área e está interessado, ou quem quer expandir conhecimento, quem já é da área quer expandir seu conhecimento, entrar em um tópico mais aprofundado, enfim. A Academy está abrindo alguns cursos de extensão, então fiquem atentos, deem uma olhada lá. Deve ter um voltado para banco de dados e alguns outros também. Então, deem uma olhada no site e entrem em contato até para ver que possibilidades tem para você ou para a sua empresa, enfim, como um todo. Sou Guilherme, CTO da Cubus, então nós somos desenvolvedores de software e estamos contratando. Então, se você tem interesse na área de tecnologia e em resolver esse nível de desafio técnico, não necessariamente de construção de bancos de dados, mas em desenvolvimento de aplicações, vem procurar a gente tem algumas vagas abertas.
e uma série de projetos. Então a Cubus ela é tanto uma desenvolvedora de software, quanto uma construtora de empresas de tecnologia, de startups. Então alguns produtos aqui dentro varia bastante. E é isso, vou abrir para perguntas, que tenham aí no chat. Livros, referências, tá. Eu citei ali o livro de compiladores, embora não seja específico de banco de dados. E algumas referências muito boas. Tem o Jepsen, que é um site, é um blog, onde é feita uma série de análise de consistência de bancos de dados, onde, por exemplo, vários bancos que falavam que eram consistentes se provaram, na verdade, não sendo consistentes após a análise aprofundada. Então, o Jepsen é um bom guia. Outra fonte muito boa é olhar as versões de lançamento de bancos novos, então novas versões de cada banco, o que eles estão implementando, quais otimizações eles estão colocando ali, ler código-fonte disso, acompanhar a GitHub desses bancos abertos. Geralmente os blogs desses bancos tendem a discutir muito sobre detalhes de implementação ou como que eles resolveram determinado problema, chegaram nessa escala. Então, acompanhar esses blogs ajuda muito a chegar nesse ponto, e ler código-fonte. Livros, eles vão ensinar a teoria, mas eles vão parar muito longe da prática ou do escopo mais moderno, atual que está sendo feito. Então, olhar código-fonte é primordial.